Amados, nós estamos tentando ao máximo com os sermões dominicais, com exceção do domingo passado, evidentemente, para falarmos e relembrarmos que o mês de outubro é especial para todo o verdadeiro cristão reformado ou protestante. Por conta da reforma protestante do século XVII, a data 31 de outubro é excepcional. Mas é verdade que ataques sempre vieram, desde aquela época da qual impulsionou a reforma protestante, até os dias de hoje, ataque contra a palavra, ataque contra a verdadeira fé, ataque contra o cristianismo real. Nós sabemos que até na cultura americana, que sempre foi estruturada dentro das bases bíblicas desde a sua verdadeira colonização, é horrível o que eles passam e nós parece que brasileiros só engolimos a terrível novo adotar da cultura do Halloween, que não tem nada a ver, mas é na mesma bendita data proposital da reforma protestante. E nós somos brasileiros, não é? As nossas origens são mistas. Aqui nós somos, o Brasil pode ser antropologicamente colocado como sendo o reflexo de todas as nações. Temos pessoas de todas as origens aqui. Temos orientais, temos europeus, temos das Américas. Essa é a nossa Constituição. Então, que cultura é a nossa? Uma cultura misturada, sim, mas ao mesmo tempo que é uma cultura que também quer destruir e jogar de lado Deus e sua palavra, é também a mesma cultura que nos dá a oportunidade de mostrarmos que existe um único caminho, uma única verdade, uma única vida. E é por isso que nós precisamos sempre lembrar do que significou a reforma protestante. Pregar sobre os solas é magistral e necessário. Vale a pena relembrar que a reforma protestante do século XVI começou com um monge agostiniano, católico, portanto, o Martinho Lutero. Naquela época, naquele tempo do século XVI, surgiu um outro católico romano, um frade dominiciano, ou melhor dizendo, dominicano, Johann Tetzel. E ele começou a fazer algo que se tornou muito popular no catolicismo da época. Aliás, Tetzel se tornou o grande inquisidor de heresias, tanto na Polônia, e mais tarde ele se tornou o grande comissário para indulgências na Alemanha. E esse foi o problema, indulgências. Vamos vender o perdão de Deus nessa forma de indulgências, de maneira pública, a venda de documentos e de relíquias para garantir aos adeptos o perdão pelos pecados cometidos. E isso arrecadava fundos para o catolicismo romano da época. Nós não precisamos ficar preocupados, porque é um fato que hoje o Estado do Vaticano é o mais rico da Europa e quem sabe do mundo. Bom, mas nós sabemos que desde lá, ou até lá no século XVI, o cristianismo tinha sido deteriorado. E a reforma vem para trazer isso. Lutero, indignado, apesar de ser do catolicismo romano, ele, no famoso dia 31 de outubro de 1517, prega na porta da sua paróquia, na cidade de Wittenberg, lá na Alemanha, as famosas 95 teses. Ele escreveu mais contra as heresias do catolicismo romano, mas isso ficou marcado para nós. E nós temos como fruto do ensino reformado, de todos aqueles que participaram dessa época e de lá até o tempo dos puritanos, no século 17 e 18, você tem os solas da reforma protestante.
Proposições teológicas que sintetizam as principais, ou melhor dizendo, os principais pensamentos dos reformadores. Esses solas são principais pontos de oposição que a teologia reformada coloca para o catolicismo romano, em primeiro lugar, mas, principalmente hoje, não são mais ataques externos, mas nós temos visto ataques internos. No meio do evangelicalismo mundial e também brasileiro, que nos faz buscar necessariamente uma nova reforma protestante, ou melhor dizendo, uma volta à Escritura. E nós estamos sendo muito influenciados por isso. A tecnologia da mídia é maravilhosa, utilizamos dela para proclamar o Evangelho, mas a mesma também vem com mentiras e destruir fatos, tentar, não é? Nós sabemos que o reino é do nosso Senhor e que no final a igreja será vitoriosa, mas até lá, guerra tem acontecido. E você está no meio disso e você não pode se esconder, nem eu, nem você e nenhum cristão. E os solas, essa palavra em latim, significa somente. Somente a Escritura, sola Escritura. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. E soli Deo glória, somente a glória deve ser dada a Deus. Nessa manhã eu quero, bem objetivamente, e para dar base mais uma vez e nos fortalecer a participarmos da celebração da ceia, eu gostaria de ver dois desses solas. Somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Reverendo Laércio começou no início do mês falando de somente a fé, e no próximo domingo, se Deus quiser, o seminarista Daniel terminará os últimos dois solas. E eu peço que você tenha atenção, porque nós precisamos ler Bíblia. É Bíblia, não é ouvir o pregador, é a palavra. Porque foi em cima disso que os reformadores no passado e toda a igreja rotulada de igreja reformada, lendo a Escritura, vê isso saltar aos olhos. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo. Existem tantos legalistas, fariseus dos nossos dias, que estão colocando o que precisa de mais coisas. Só Cristo não. Nós estamos assistindo novas heresias a cada instante surgir, que já deixaram lá no canto passado as heresias católicas romanas. Mas elas estão surgindo dentro do meio do seio da igreja cristã evangélica. Como estudioso da ciência da religião, eu sempre me assustei em ouvir pessoas catedráticas dessa área dizer que nós hoje vivemos num momento pós-protestante. Há igrejas, mesmo que brasileiramente rotuladas de evangélicas, que não tem mais nenhuma âncora, nenhum traço com a reforma protestante, pós-protestantismo, isso mesmo. Mas e a Bíblia? A Bíblia nos une, não, amados. O destroçamento do ensino da palavra tem nos dividido. Mas o Senhor Jesus até mesmo afirmou isso escatologicamente, que iriam surgir falsos profetas, falsos ensinos, falsos cristos. Bom, o que devemos fazer? Voltar à palavra. Somente Cristo. Vá para o Evangelho de João, capítulo 5, comigo, por favor. Eu vou ler alguns versículos. A aplicação dos mesmos, é claro que dependemos do Espírito Santo do Senhor, mas o texto se torna tão claro, com essa mesma iluminação. Evangelho de João, capítulo 5, acompanhe alguns versículos que eu quero pincelar aos amados. João 5, verso 21. É Cristo falando em alto e bom som. Ele diz, João 5, 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer.
O único que pode dar vida, vida de reconciliação ao Pai, vida de salvação, é Cristo. E Ele faz isso para quem Ele quer. Somente Cristo faz isso. Nada mais, religiosidades, igrejas, homens, mulheres, não, ninguém, e muito menos Satanás, nem o engano da sociedade, só Cristo. Avance ainda nesse capítulo 5 de João, versos 24 a 27. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse verso 25 é escatológico para o dia final da ressurreição de Cristo? Sim, mas Jesus aqui está falando da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É a conversão. Aqueles que espiritualmente estão mortos em delitos e pecados. Ele é o único que faz isso. E quando Ele faz, Ele dá a vida eterna. Quando Ele converte, Ele tem o poder de marcar aquela pessoa para a vida eterna. E essa pessoa não entrará no juízo. Não, ela não vai ser mais condenada. E quando ela morrer, direto e reto, sua alma estará na presença do Senhor. Aleluia! E é por isso que nós não tememos a morte, porque só Cristo nos salvou assim. Verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele domina a vida. Vida terrena, vida eterna, Ele domina. Verso 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ele nos julga, e na segunda vinda Ele fará isso, virá para julgar. Vá para o capítulo 6 de João, versículo 40 em primeiro lugar. João 6, verso 40. Marque em sua Bíblia, por favor. De fato, diz o Senhor Jesus, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus é específico. No último dia, a certeza de que aquela alma que o cristão morreu com ela e está na glória eterna, ressuscitará primeiro, receberá um corpo glorificado e viverá na eternidade comigo. Ele promete e cumpre. Por quê? Porque todo homem que vira o Filho e nele crer, tem vida eterna. É só Cristo. Acompanhe ainda em João 6, versos 44 a 51, que diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ele está falando aqui, o Senhor Jesus, que Ele vê o Pai, Ele tem ligação com o Pai, Ele é Deus, Ele é o mediador. Verso 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você percebeu a repetição? Se eu creio em Cristo, se eu fui salvo em Cristo, o que eu tenho? Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. E é claro que isso vai se manifestar na transformação do seu caráter, na santidade em sua vida, em você se agarrar à palavra, custe o que custar, doa em quem doer, e você continuará bíblico. Você não será envolvido por essas ideologias ou ensinos doutrinários demoníacos. Não! Você tem a vida eterna por causa de Cristo. Verso 48 e 49. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Os vossos pais, falando para os judeus daquela época, eles comeram o maná lá no deserto e morreram. E olha que o maná foi um grande milagre do Deus Todo-Poderoso para o povo de Israel no deserto, não é mesmo? Verso 50. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. Agora, de que pão que ele está falando? Leiam o verso 51 a uma só voz, por favor. Isso aqui
não é comer a carne de uma pessoa, beber o seu sangue, não é canibalismo. Você sabe que os romanos acusaram os primeiros cristãos disso, eles se reúnem para comer alguém. E olha que os romanos receberam ensino grego, não é? Mas parece que a sabedoria ali foi embora. Nós comemos do pão e bebemos do cálice do Senhor. Espiritualmente Ele está aqui. Ele morreu por você, por mim e por todos que Ele quer salvar. E se Ele não quiser salvar, não adianta. Não existe um pecador que, eu quero Jesus, mas Jesus não me aceitou. Ele está morto em pecado, como você estava. E somente quando Cristo vem dar vida, porque Ele dá do seu corpo e do seu sangue, você vive. Ele é o pão vivo. E aí, quem dele comer, quem dele beber, nada mais precisará, terá tudo no Senhor. Amados, somente Cristo. Eu preciso caminhar para o fim dessa primeira parte, Atos 4. Eu quero ler esse último texto, porque Atos 4, verso 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Aqui é Pedro pregando, diante daqueles religiosos judeus da época, aqueles que acreditavam que as suas obras é que iriam cumprir a lei, eles eram bons, não precisavam de mais nada. Você conhece pessoas assim no meio evangélico? Somos bons. Não, nós não somos nada. Como é maravilhoso não ser nada, irmãos, porque se você não tem altas expectativas sobre você, você é um verdadeiro candidato à salvação. O orgulho nos separa de Cristo. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal, a base de um verdadeiro prédio. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós estamos vendo aqui Pedro falando, não é nos nossos dias, nós devemos levantar mais Pedros assim, Pedros redimidos e convertidos. Não há salvação em nenhum outro, nenhuma religião que não coloque Cristo como centro. Se ela não tiver, ela não salva. Nenhum ensino, por mais que pareça bonito, maravilhoso, humanitário, se Cristo não for o centro, não há salvação. É somente Cristo. Nós temos medo do politicamente correto no nosso país, temos medo da lacração, temos medo de que vai cair nossas redes sociais, nós tememos a prisão. No Nordeste, mês passado, foi decretado em todas as universidades federais, não pode, e nas escolas públicas também, não pode mais, no intervalo, chamado recreio, lembram? Os cristãos se reunirem para ler Bíblia, não é durante as aulas. Não é para atrapalhar o bom andamento escolar. É no recreio. Foi proibido. Aonde? No Brasil. Não tem perseguição religiosa. Cego, abre o olho, irmão. E não há salvação em nenhum outro. Quando que nós vamos clamar a plenos pulmões? Quando vamos de novo tomar as praças? Bom, a Magna Carta continua em vigor, pelo menos para a maioria. Alguns não, mas continua. Quando vamos de novo proclamar o Evangelho e discipular 10 vezes mais do que nossa igreja faz? Não há salvação em nenhum outro. Você tem medo do quê? E se te matarem, disse Jesus em Lucas 12, bom, o máximo que podem fazer é te tirar a vida. Tema aquele que depois de tirar a sua vida, manda a sua alma para onde? E a esse disse Jesus, não foi pastor Nelson, não foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, não foi nem a Reforma Protestante, foi Cristo. A Ele temei. Então é melhor temer esse, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Somente Cristo, somente Cristo. Você é professor e tem medo de falar isso? Não pode. Pode sim, o Estado é laico. Ninguém revogou isso. E se revogar, faremos a desobediência civil. Pastor, isso é discurso de ódio. Isso é na cabeça dos perdidos. O nosso discurso é do amor. O nosso é do amor.
O amor para salvar vidas, para que pessoas não se percam. E sabe por que isso? Porque Deus agora, nos dando vida, mostrou que somente a Ele toda a glória. E agora eu quero encerrar, somente a Deus glória. Vá para o Antigo Testamento, vá para o Salmo 24. Salmo 24 o Salmo 24, que foi o tema daquele cântico antigo, que os não tão jovens hoje, mas no passado, nos acampamentos, cantavam: quem é o Rei da Glória? Lembram disso? Pois é, Salmo 24, versos 7 a 10, ouçam o texto sagrado. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Lembra que a gente cantava naquele ritmo meio judaico? Só faltava, não é? Lembra disso? Ah, você lembra assim, porque eu aprendi isso quando eu fui evangelizado. Não fica com essa cara, não. Você também ficou lá. Presbiteriano, quando pode, dá uma agitadinha, né? Verso 8, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Vamos ler o verso 10. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória tem que merecer toda a glória, receber toda a glória. Preste atenção. Qual é o único rei que adentrou aos céus? É o mesmo que de lá veio para salvar. Quem é esse rei? É Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele adentrou aos céus, levando os seus salvos. Junte as duas coisas, somente Cristo salva, e toda a glória é somente para Ele. Ele é o Redentor, Ele é o Criador, é o Filho de Deus, mas é esse o Rei da Glória. A grande batalha não eram as batalhas de Davi aqui, porque Davi é o autor do Salmo 24. Estamos falando da maior de todas as batalhas, a batalha das batalhas, a batalha única que glorifica a Deus, salvando pecadores. Ah, amados, em Isaías 48, depois leiam os primeiros 11 versos, Deus diz: eu faço isso de salvar você, Israel, de tratar você, mesmo você zombando de mim, porque a minha glória eu não darei a ninguém. E nós sempre nos lembramos de Romanos 11, 33 a 36, Paulo louva ao Senhor, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem deu conhecimento a ti? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você precisa ser revigorado com a verdade. O seu Redentor reina. O seu Deus Todo-Poderoso é aquele que entregou seu Filho, e vamos participar da ceia agora, para adorá-lo e louvá-lo, porque Ele nos salvou. Há esperança, a vida terrena está difícil e dura, é assim mesmo. E então, chore um pouco, se agarre a um outro irmão, mas leia a palavra e seja fortalecido com a verdade. Somente Cristo nos salvou, nos fortalece, é o nosso juiz, é o nosso advogado, e nos presenteará maravilhosamente com a vida eterna, e a Ele toda a glória.